seja, naquela estrutura, a criminologia serve para eu entender a realidade, de modo a saber qual a violência que ocorre, como prevenir ela, etc, etc. Criminologia, portanto, é um conhecimento inicial e importantíssimo. Depois, a política criminal teria por finalidade definir como prevenir de forma mais eficaz. E por último, o direito penal, não é à toa que é a última ratio. Quando a política criminal define que o direito penal deve ser utilizado, ele viria ao final. Eu estou falando dessa estrutura que é a estrutura clássica, vem desde Lister. E o Nelson Hungria, a gente sabe, todos conhecemos, é um penalista de extrema importância à época da edição do Código, né? Ele dizia que depois de a lei criminal entrar em vigor, a criminologia e a política criminal não são mais utilizadas. Essa é uma ideia de tecnicismo jurídico, de, digamos, uma visão purista do direito, para usar uma expressão de Kelsen. Ou seja, eu me preocupo só com a norma e deixo a criminologia e a política criminal para outros saberes distintos do direito, como, por exemplo, sociologia e psicologia, para não dizer vários outros. A sociologia estudaria os fatores criminais, a psicologia, os fatores subjetivos. O que eu quero dizer para vocês é que Zaffaroni quebra com essa divisão rígida. Porque ao operar o direito penal, nós precisamos usar o conhecimento criminológico e também a política criminal. Não há mais essa ideia de que o penalista só precisa estudar o direito penal posto, aquele que está condensado na lei criminal. Isso é algo um tanto quanto antiquado. E eu diria que o início dessa visão mais dinâmica das ciências conjuntas, pelo menos na América Latina, veio dessa geração, a geração do Eugênio Zaffaroni. O André falou inicialmente, e eu vou deixar claro aqui, que essa primeira parte é mais expositiva, mas nada impede que vocês a qualquer momento me interrompam, façam perguntas, etc. Tá? Inclusive até eu estou mais ansioso para a segunda parte, porque estou doido para debater alguns temas aqui, inclusive com o Roberto, porque a gente está trabalhando num texto, estou orientando o Roberto, que tem muito a ver com essa primeira parte do livro. Mas fiquem muito à vontade, eu esqueci de dizer inicialmente, mas deixo bem claro aqui que essa primeira parte não pode ser um monólogo, apesar de depois a conversa se tornar mais... E pior que nem foi proposital a gente colocar essa primeira parte com você, foi algo muito casual. Foi até questão de data, não foi? É verdade, foi bem, foi uma coincidência que parece ser até planejada, né? Porque realmente foi muito... Acontece tudinho. Bom, então essa ideia, como eu dizia, das ciências criminais conjuntas está mudando. Ou melhor, já vem mudando há um tempo, esse livro é bem antigo. E hoje a gente não pode falar de direito penal sem a política criminal. E isso não é somente na América Latina, não. Na própria Alemanha, Espanha, quando a gente estuda teoria do crime hoje, a gente fala muito de funcionalismo, de imputação objetiva. O Zaffaroni tem críticas com relação a isso. Vamos falar daqui a pouco nessas críticas, né? Mas o que é que tem em comum, por exemplo, Roxini, Jacobs, Zaffaroni? É muito difícil botar todos eles no mesmo balaio, né? Porque são muito diferentes. Mas tem alguma coisa que eu posso dizer que tem em comum, que é a preocupação com a política criminal. Ou seja, o direito penal não é a lei somente, como se o significado dela viesse antecipadamente. É preciso definir como isso vai resultar em práticas punitivas, como o sistema punitivo vai se comportar de fato. Então essa é uma preocupação também, digamos assim, empírica, né? A gente não faz um estudo somente teórico, a gente quer saber como isso se concretiza. Por que é que Zaffaroni trouxe esse livro que, como eu falei, foi meio que um chute no balde, foi meio que um dizer basta, um livro, inclusive, que tem um tom um pouco acima do que ele costuma usar, um livro de denúncia mesmo, porque foi exatamente o momento em que a legitimidade do direito penal, do sistema penal, começou a ser colocada em xeque com mais evidência. E aí vem aquela velha discussão com relação à crise do direito penal.
Será que a gente pode dizer que o direito penal entrou em crise? Vários autores falam isso. Mas é interessante, eu trabalho bastante com história do direito penal. Desde que o direito penal existe, se fala em crise. E, portanto, a crise do direito penal, ela é muito mais estrutural do que contingencial, do que ocasional. Não é uma crise passageira que deveria acontecer, por exemplo, na década de 70 ou 80. Nada disso. Se a gente pega, por exemplo, o relatório que John Howard escreveu no século XVIII, reparem só, a prisão na época não era nem usada como pena, era usada como acautelamento, com raras exceções, né? Servia para a pessoa guardar a pena física, a pena corporal. O próprio Foucault fala muito disso no Vigiar e Punir, essa passagem. Mas mesmo naquela época, o John Howard já dizia: as casas carcerárias, as workhouses, as casas de trabalho, são verdadeiras masmorras. E a crise, portanto, existe desde antes de a pena de prisão ser a pena generalizada que a gente tem hoje. Está falando que século, mais ou menos, o John Howard? Sim. Século XVIII. No final do século XVIII, início do século XIX. Ele escreve naquele mesmo contexto de difusão dos delitos e das penas. O dos delitos e das penas é de 1764 e logo na sequência veio o John Howard com os famosos relatórios, né, que fez para as prisões de Gales, Escócia, e depois o Bentham. Então todos os autores têm algumas ideias comuns, principalmente Bentham e Beccaria, com relação à utilidade da pena, né? A ideia do panóptico, por exemplo, que o Foucault trabalha muito bem. A gente vai falar muito de Foucault hoje porque o Zaffaroni cita ele constantemente. Foi até uma surpresa para mim, como eu disse, reli esse livro depois de muito tempo, porque, muito embora o Foucault sempre esteja presente na obra de Zaffaroni, nesse livro ele está muito mais presente, muito mais evidente. Não é à toa, né? O livro foi escrito pouco mais de 10 anos depois de Vigiar e Punir. Então as obras de Foucault estavam muito impactantes ainda. Não que tenham perdido seu impacto, mas é que já houve várias, né? Até essa própria concepção do exercício do poder, né? Criar uma... Exato. A ideia de um poder que se converte em saber, né? E inclusive os termos são Foucaultianos. Porque vocês leram A Palavra dos Mortos e certamente perceberam muito de Foucault ali. Mas às vezes os termos não são exatamente os que a gente vê em Vigiar e Punir. Aqui não, aqui o Vigiar e Punir ainda estava muito presente, né? É uma obra que impactou todas as ciências sociais, né? Portanto isso fica muito claro, né, no Zaffaroni. Então, como eu dizia, a questão da crise no direito penal, ela é muito mais na própria estrutura do direito penal. Ela não deixou de existir nunca e temos sérias dúvidas de um dia deixarem de existir, cessarem por absoluto. Acredito que o direito penal ele é construído, como o próprio Zaffaroni diz, para não cumprir com suas metas, ou cumprir com metas que não são aquelas declaradas, né, que são outras. Bom, se existe essa ideia de crise de legitimidade, que inicia na década de 60 e 70 na Europa e que chega aqui na América Latina nesse momento, na década de 80, é preciso a gente se apropriar do discurso jurídico penal, do discurso criminal que aprendemos nas faculdades de Direito, mas com também uma postura diferente. É trabalhar a dogmática com um olhar externo, vendo as rachaduras nesse monolito que as pessoas vendem como se fosse inabalável, né? A gente vê nos manuais, lógico, nos manuais que são menos preocupados com a questão mais epistemológica, que o direito penal é uma verdadeira construção quase que absoluta e imponente e sem erros e equívocos, e a gente sabe que a realidade é bem outra, não somente das práticas, mas também dos discursos. Quando a gente olha os discursos de perto, né, com mais cautela, a gente verifica como isso é muito mais um mito, como o próprio Zaffaroni diz, do que a racionalidade, do que algo, digamos, que exista de fato. É muito mais uma carta de intenções utópicas do que algo que realmente se concretizou. Então é preciso retomar as velhas ficções do discurso
agora para poder entender melhor elas e para poder, digamos, tentar superá-las. Nesse momento, duas teses estavam ganhando corpo na discussão criminal. Estamos falando da década de 80. E tudo isso eu estou falando ainda da apresentação. Veja como a apresentação é rica no planejamento do que ele vai trabalhar. Ele fala que duas velhas ficções estão sendo retomadas. A primeira seria uma ideia sistêmica. E aí ele está se referindo especialmente ao funcionalismo do viés normativo sistêmico que foi muito desenvolvido por Jacobs. O Jacobs lançou o tratado dele na década de 80 e digamos que ele começou a ser mais discutido no Brasil bem depois. Mas na época que o livro foi escrito, isso já estava ganhando força. A ideia do Jacobs é que o direito penal tem como função reforçar a própria norma, o próprio comando normativo, que ele não estaria preocupado com as finalidades, por exemplo, de ressocialização, nem mesmo de intimidação, né? A ideia de prevenção ela é relativizada, pelo menos a prevenção negativa. E aí o Jacobs diz que a prevenção possível e desejável é a prevenção no sentido de reintegrar a norma, no sentido de fortalecer aquele comando. O Zaffaroni já faz críticas a isso, né? Veja que o que hoje muitas vezes é vendido como, aqui no Brasil, uma grande novidade e talvez algo que legitime o direito penal, a gente já consegue enxergar problemas nisso desde 3 décadas atrás, né? A outra questão que ele diz que estava sendo retomada, recapitulada, é a ideia que ele chama de modelo contratual. Mas ele estava querendo dizer com isso o formato do direito penal do common law de barganhas, o formato de um processo penal consensual. E isso no Brasil vem ganhando muita força hoje, principalmente por conta de institutos que foram revigorados, como por exemplo o da colaboração, delação, as ideias que vem ganhando força, que muitas vezes não se adaptam bem ao nosso sistema continental. Esse é um tema, parte muito importante hoje, né? O tema das barganhas no processo penal. Existem críticas sérias com relação à legitimidade da sua banalização. Alguns são mais, inclusive, rechaçam totalmente essa utilização. Outros dizem que a delação ou a barganha, que é legal no Brasil e já vem sendo utilizado com bastante frequência, não deveria ser utilizada de forma banalizada, principalmente com relação à prisão ser utilizada como forma de coerção para barganha, etc, etc. E aí o André, que trabalha muito mais com o processo penal, certamente também está preocupado com esses temas, e a gente vê como isso já era sintomático desde décadas atrás. Hoje a gente chegou num momento em que, críticas à parte, eu não vou entrar nesse porém, porque senão vai outra tarde de discussões, mas é preciso tomar muito cuidado quando a gente faz essas críticas, porque as pessoas, às vezes, optam pelo caminho maniqueísta de ou ele é completamente a favor de um instituto ou completamente contra, ou ele é a favor de tal posição ou contra outra, enfim. Não é bem assim que a gente deve trabalhar, né? Inclusive, aqui durante a tarde a gente vai fazer esse tipo de discussão, porque o Zaffaroni toca em pontos sensíveis, como por exemplo a influência do marxismo, e aí polêmicas, né, a gente vai trazer para discutir com vocês. Mas eu estou dizendo isso no sentido de falar de como a delação premiada vem sendo utilizada em algumas dessas operações maiores, como por exemplo o mensalão, para não falar da Lava Jato, que ainda está em curso. Mas quando a gente vê o mensalão que já se completou, a gente verifica certos problemas com relação à aplicação da pena, com relação à valoração dos institutos. Isso não quer dizer necessariamente que o processo todo perde sua legitimidade, não é nada disso. É como eu falei, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de posição maniqueísta de 880. Mas é inegável que existem questionamentos sérios que estão sendo feitos. Para quem tiver interesse de se aprofundar na questão Lava Jato e mensalão, eu recomendo muito
a leitura de 2 edições especiais da Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 2 números distintos. Uma só sobre o caso Mensalão. Outra, que foi inclusive a do mês passado, desse mês, acredito que desse mês, o último número da Revista Brasileira de Ciências Criminais, somente sobre o caso Lava Jato. E aí vocês vão entender muito melhor pelos escritos de vários autores, Rubens Casara, Sala de Carvalho, Toron, vários penalistas, quais críticas estão fazendo esse tipo de operação, né? Então, é preciso muito cuidado nessa hora, porque muitas vezes o desejo, a ideia da cultura punitiva que nós temos no Brasil e na América Latina em geral, faz com que a gente se esqueça de regras e garantias básicas. Uma coisa é o cidadão desejar que a justiça penal seja feita, principalmente em se tratando de crimes que às vezes afetam toda uma coletividade. Isso é plenamente legítimo. Mas a gente não pode querer resolver problemas criando outros. A gente não pode querer, por exemplo, determinados julgamentos sem respeitar um mínimo de procedimento, já que no processo penal, procedimento é sempre pleno de significado garantístico, né? Não é uma mera formalidade. Bom, mas voltando para cá então. Ao longo dessa primeira parte, o Zaffaroni vai tocar em pontos sensíveis com relação ao discurso penal. Vários desses pontos são muito abrangentes, né? Por isso eu vou fazer alguns comentários. E espero na segunda parte que a gente dialogue melhor sobre esses pontos, porque alguns desses pontos dariam, digamos, pano para manga para a gente passar muito tempo conversando aqui. Daí a importância dessa obra, né? Ela abre muitos horizontes. Então, logo na sequência, né, quando ele passa a apresentação, ele vai falar da situação crítica do penalismo latino-americano. O Zaffaroni quer dizer com isso que as respostas punitivas às penas criminais começaram a perder credibilidade. Nada de novo no fronte, até aqui nada de inédito, porque isso aconteceu na Europa, nos, digamos, países centrais, né, para usar uma expressão que eu acho mais adequada, bem antes, né, mais ou menos na década de 50 e 60, mas principalmente na década de 70, a gente já pode ver várias indagações com relação às funções da pena. A pena deixou de ser acreditada como uma resposta legítima para os problemas sociais. Na América Latina, o Zaffaroni vai deixar isso claro em vários pontos, isso é ainda mais evidente. Porque se o europeu algum dia teve ilusões de que o direito penal de fato serve para concretizar seus fins, o latino-americano nunca teve essas ilusões, a não ser aqueles que não pisam no chão. Porque temos, lógico, conterrâneos, né, que gostam de trabalhar olhando para a lua. Mas quem pisa no chão sabe que o direito penal nunca resolveu, pelo menos na medida de suas proposições, pelo menos, digamos, resolver da forma como ele se propõe. A gente nunca conseguiu isso. E na década de 80, isso se escancara. A perda de segurança nas respostas penais, o Zaffaroni diz, não é uma causa para esses questionamentos, mas sim um sintoma. Ou seja, toda vez que a pena passa a ser desacreditada, a gente tem discurso surgindo, pelo menos potencialmente, com relação a ver o direito penal de uma outra forma. E é justamente isso que propõe o Zaffaroni ao longo de toda a sua obra. Ele fala numa expressão que eu acho muito contundente, né? O esgotamento do arsenal de ficções baratas. Eu acho muito forte isso, mas ele demonstra exatamente o que ele está querendo dizer. Acabou o tempo da gente acreditar em ficções baratas. São aquelas ficções
digamos assim, que não tem nenhuma estrutura para ainda serem difundidas como algo minimamente verossímil. Eu me pergunto, muito embora a proposta dele seja muito otimista, se passados esses 30 e tantos anos, 30, quase 40, né, 89, se passado todo esse tempo a gente realmente perdeu de utilizar essas ficções baratas, né? 20 e tantos anos depois, a denúncia do Zaffaroni ainda é bastante atual. Recentemente o Rubens Casara lançou um livro muito interessante falando das mitologias, né? E muito atual também. De certo modo, na minha tese de doutorado, eu trabalho um pouco com essa ideia de mito e de razão. Nós estamos sempre discutindo essa questão de discursos que não tem nenhuma carga, digamos, de realidade. São discursos muito estratosféricos. No direito penal isso é muito fácil da gente verificar. E ele dizia que na América Latina a gente vê isso com clareza, porque aqui o direito penal serve para controlar uma massa de empobrecidos ou de indigentes e serve também para justificar certas políticas de extermínio. Reparem como isso casa perfeitamente com a ideia que ele vai trabalhar no As Palavras dos Mortos. Muito importante, que é um livro, o pessoal do grupo já leu, mas quem não é do grupo ou quem não leu por alguma razão, mais do que recomendado, foi traduzido aqui no Brasil pela editora Saraiva, né? É um livro muito importante, porque o Zaffaroni chega a, digamos, um denominador comum, no sentido de, se é difícil a gente verificar nessa miríade de discursos penais, os mais variados, com os fundamentos os mais diversos, se é difícil a gente, digamos, chegar a um consenso, pelo menos a gente tem um consenso, um denominador comum, que são os cadáveres, que são os mortos, que diariamente, aqui no Brasil, aqui em Maceió, estão aí lotando, né, o IML, lotando as páginas dos nossos jornais. E isso a gente não pode ignorar. Lógico que o Zaffaroni não fala sobre o tema no sentido de provocar pânicos morais, não é nesse sentido. Até porque ele denuncia exatamente que a ideia de que o direito penal é capaz de frear essa sangria, ela é muito otimista, né? Na verdade, o direito penal se acopla um pouco a essa ideia de extermínio. E aí é quando eu disse no início da minha fala, como esse livro casa direitinho com a preocupação Foucaultiana, e vocês estão estudando também por meio de Deleuze, etc., com a biopolítica. Porque populações inteiras são geridas, são controladas por meio de discursos. E esses discursos certamente têm como eixo central o discurso criminal, o discurso penal. Então, o extermínio que a gente vivencia dia a dia, né, ele também se relaciona ao direito penal. Não somente no sentido de um fracasso do direito penal, mas sim de um acoplamento estrutural, para usar uma linguagem de Luhmann. Digamos que o direito penal está ao lado desse fracasso, se adequando funcionalmente. Existe uma espécie de vínculo, né? Nós temos o costume, o mau costume, e isso é um pouco do ser humano, de ignorar tudo aquilo que nos é alheio, que não diz respeito ao nosso cotidiano. E, como a gente sabe, essa violência sangrenta muitas vezes se concentra em rincões, em regiões mais desfavorecidas, nas nossas grotas e favelas. É possível, portanto, que mesmo vendo os números frios das estatísticas, as pessoas não percebam, digamos, de forma real, o nível de violência a que chegamos. Eu estou acostumado nas aulas de criminologia, há alguns anos que eu ensino criminologia aqui em Maceió. E infelizmente Maceió é uma cidade que não é exclusividade de Maceió, né? Todas as capitais nordestinas são muito violentas. Mas lógico, nas aulas a gente contextualiza com a violência daqui, alagoana. E já me deparei várias vezes com alunos que
duvidam, e eu adoro, né? Porque nas aulas a gente tem que sempre dialogar e é bom que questionem, vão atrás e discordem, estudem, formem suas opiniões. Mas é muito interessante pelo fato de alguns alunos discordarem ou duvidarem, simplesmente porque a violência de Maceió não lhes afeta diretamente. Isso acontece muitas vezes. A gente fala, basta pegar o mapa da violência na internet, que é renovado constantemente, para ver estatísticas que são assombrosas do ponto de vista da violência. Mas que muitas vezes, como estão em regra distantes de certas realidades pessoais, a gente desacredita delas. O que o Zaffaroni está querendo dizer, e isso tem que ser bem compreendido, é que essa realidade realmente é violenta. Muita gente confunde o discurso crítico a uma relativização da violência. Isso é um grande engodo. Inclusive, vai de encontro, desfavorece o estudo criminológico. Cuidado com isso, porque a criminologia crítica trabalha, sim, com uma visão, como diz o nome, já sendo redundante, crítica do sistema punitivo. Mas isso não significa dizer que a gente não reconheça a realidade violenta. Seria, inclusive, uma estupidez afirmar isso. Ou a gente estaria padecendo do que alguns professores chamam da síndrome do avestruz, né? Aquela pessoa que se recusa a ver a realidade que está ao seu redor. Não se pode tomar essa postura, até porque a criminologia é um saber preocupado com o empírico, preocupado com a realidade. Reparem só, esse discurso falso, isso está relacionado também com o que eu acabei de dizer. O discurso criminal falso não é necessariamente uma questão de má fé ou um plano mirabolante dos doutrinadores ou do sistema judicial para que as pessoas pensem que o direito penal funcione. Não se pode pensar o problema dessa forma. Isso é uma visão monocromática, isso é uma visão afastada da realidade. E aí, mais uma vez, trabalhando de novo com Foucault, o discurso, ele constitui o próprio sujeito. Nós nos acostumamos a pensar, desde sempre, que o direito penal funciona para os fins a que ele se propõe. E, portanto, o judiciário que julga tal como está ali, inclusive em razão do princípio da legalidade, etc., as pessoas que operam no sistema em geral, os atores do processo, os professores, a população que não trabalha com esses temas de forma acadêmica ou crítica, é natural que acreditem no discurso. Não é uma questão de má fé. Por isso, às vezes, a gente vê uns diálogos meio enviesados com relação à criminologia e dogmática. Ah, mas ele é criminólogo. Ah, mas ele é dogmático. Muito cuidado com isso. Nós temos que nos acostumar a desconfiar, inclusive do discurso que nos constituiu, inclusive do discurso que nos formou ideologicamente, mentalmente e assim, consequentemente. Eu costumo dizer nas aulas que eu sigo um programa de desconfiar de tudo. Essa é a postura de qualquer pessoa interessada em pesquisa ou na academia. Nunca faça adesão incondicional a autor nenhum. Nenhum. Nem a Marx, nem a Foucault, nem a Mises, nem a Durkheim, nem a ninguém. Porque a gente tem que se acostumar a sempre ter o pé atrás. Não existe verdade em absoluto. A não ser na fé, isso é uma questão teológica pessoal, não entra aqui. E, portanto, eu não posso dizer que esse discurso é falso, que esse discurso é verdadeiro. Agora, eu posso me afastar dele o suficiente para ter certas ressalvas e começar a ver as coisas funcionando por uma lógica que não é bem a interna do sistema, de uma maneira alopoética, usando Luhmann de novo, ou seja, com a lógica de outros sistemas, o papel da economia, o papel da política, que a gente sabe que influencia no direito. Idealmente não deveria influenciar, mas influencia. Portanto, pessoal,
não é uma questão de conveniência, não é uma questão de má fé, mas sim o fato de a gente dever começar a se preocupar mais e entender o discurso penal, né? E aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte: quando a gente começa a questionar o discurso, a gente pode se colocar numa verdadeira aporia. Aporia é um termo que significa, para usar uma palavra mais simples, um beco sem saída. Eu estou num lugar, cheguei a um ponto de niilismo, como dizia Nietzsche. O Nietzsche é um senhor das aporias, porque ele questiona tudo, ao ponto de questionar até a si mesmo e depois fica o nada. Eu não estou dizendo isso para não lerem Nietzsche, não, pelo contrário. A gente tem que ler todos esses grandes pensadores. O Nietzsche, como outros, é a leitura fundamental para a gente. Mas, de certa maneira, isso deixa a gente numa situação muito desesperadora. E aí, o que é que a gente faz? Qual é a aporia que a gente pode chegar, segundo Zaffaroni? Reparem só o que ele diz. Quando a gente denuncia que o discurso é falso, o discurso penal, a gente pode privar a população do único mecanismo de segurança que ainda temos. Isso é verdade. Repare como, já que se falou de criminologia cautelar, o próximo curso do grupo de estudos, do grupo de pesquisa de vocês, veja como a criminologia cautelar já estava embrionariamente em Zaffaroni desde a década de 80. Zaffaroni nunca foi um radical no sentido da criminologia da reação, justamente porque ele nunca negou a violência. Ele nunca... Vejam, não me entendam mal, até porque isso está sendo transmitido e a gente está sempre pisando em ovos ao trabalhar com esses temas polêmicos. Eu não estou dizendo que os criminosos da reação social negam a violência, não é isso não. Mas é que às vezes a gente escuta um discurso no sentido de que é tão importante se preocupar com a construção da criminalidade por meio das rotulações e etiquetamentos, essa é a base da reação social, que nos esquecemos de que existe violência. Isso é uma crítica importante que é feita à própria criminologia crítica. Como eu disse, nós não podemos deixar de criticar nada, nem a criminologia crítica. E o Zaffaroni já percebe muito bem, peraí, eu vou chegar para a população, reparem que nós aqui estamos num quórum qualificadíssimo, todos somos estudiosos da questão, mas como é que eu vou chegar para uma pessoa leiga e dizer, muito bem, o direito penal é essa ilusão, e ele vai dizer, agora danou-se, o que é que eu tenho? Né? O que é que eu tenho? Porque, reparem, nós que estamos estudando o assunto sabemos que talvez nem a resposta punitiva ele tem em mãos. É muito mais um mito, mas ainda assim existe esse efeito simbólico, existe esse discurso forte presente, e aí a gente chega a essa aporia, a esse beco sem saída, né? Essa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque além do pretexto dessa conversa, né, que a gente veio ter aqui, ontem ocorreu um assassinato exatamente na calçada do meu prédio. Inclusive, vocês devem ter visto na imprensa, um vigilante foi assassinado da ADEFAL, e a pessoa, ou as pessoas, chegaram, atiraram nele a queima-roupa. A tese da polícia, a hipótese até aqui é que para levar arma de fogo. Está sendo investigado, enfim. Enfim, eu não quero fazer nada do caso, até porque eu não conheço os detalhes, mas isso me deixou muito preocupado, não com a violência, porque não é pelo fato de acontecer na calçada de casa que somente isso vai me deixar, não. Como eu disse, a gente tem que procurar ver o que nem sempre está evidente. Isso é a atitude de qualquer pessoa preocupada em rasgar o véu de Maia, como diziam os filósofos, né? Olhar para o que está de trás da evidência. Mas o que me deixou preocupado é justamente ver... Eu conversei com um vigilante do prédio, ele presenciou, e aí ele disse, olha, o assassinato aconteceu na frente das pessoas, é uma associação de pessoas com deficiência, chegavam do interior para ter o atendimento médico adequado
de madrugada, às 4 da manhã, crianças, etc., com paralisia, com problemas sérios. E o crime bárbaro aconteceu na frente delas. Eu fiquei pensando, olha a dificuldade de esse discurso crítico ser entendido por uma pessoa que não é estudiosa no assunto. A gente tem que se preocupar com isso. É como o Zaffaroni diz, a gente tem que se preocupar com a criminologia midiática. Porque eu vou passar a tarde inteira falando. E se tivesse alguma pessoa aqui que não estuda o assunto, bastava 10 minutos de Atena para ele rasgar tudo que eu estou dizendo aqui. E eu tenho que me preocupar com isso, lógico, porque o discurso criminal, digamos, preocupado, ele não serve só como uma conversa esotérica, usando o termo Zaffaroni. Esotérica no sentido de só para iniciados, né? É como um culto secreto que só nós, penalistas, vamos entender. E aí chega alguém que não é penalista, às vezes até da área jurídica, e diz, vocês, garantistas, ou marxistas, ou críticos, aí vem logo com esse rótulo, né? Vocês estão alienados da realidade. Reparem só que ele está, ao mesmo tempo, extremamente equivocado. Mas, ao mesmo tempo, né, eu não posso deixar de considerar que essa crítica é importante. Significa dizer que o nosso discurso não está chegando como deveria, não está suscitando discussões. Então, essa é a aporia que o Zaffaroni identifica. Como é que a gente vai criticar o sistema, ao mesmo tempo, sabendo que a população depende desse discurso que, afinal de contas, constituiu a própria sociedade? Isso é um problema, eu diria até insolúvel. Mas tomar conhecimento desse problema, saber que ele existe, é um primeiro passo. Nós não estamos, nem o próprio Zaffaroni, que dirá eu, né, pretendendo, nenhum desses autores, todos os autores críticos sabem que são problemas macro que precisam ser resolvidos paulatinamente, né? Por isso, nessa época surgiu com muita força o discurso abolicionista, que costuma ser visto de forma muito pejorativa, muito, digamos, ele é muito estereotipado. Ele é um tópico, vai acabar com o direito penal, etc, etc. Repare, independentemente de as pessoas concordarem com o abolicionismo ou não, até porque, como eu acabei de dizer, a gente não deve concordar em absoluto com nada, a não ser que você realmente faça adesão, mas se você estudar a fundo, eu duvido que você concorde com tudo que qualquer pessoa diga, né? Mas ainda assim nós temos que ler os abolicionistas, claro que sim, né? Inclusive o próprio Zaffaroni, na época, muito mais seduzido por teses abolicionistas do que hoje com a criminologia cautelar. Por que a gente tem que ler o abolicionismo? Porque nenhum abolicionista, nem o Luke Russmann, nem o Christie, chegaram para dizer, olha, é o seguinte, amanhã acabou-se o direito penal. Isso não existe. O direito penal é um discurso enraizado na personalidade da sociedade, que tem que ser extirpado aos poucos, para quem é abolicionista, quiçá um dia em absoluto. Mas, se nós conseguirmos diminuir esse exagero punitivo que existe, fazendo com que ele funcione melhor para as situações talvez em que ele seja mais necessário, já seria um grande avanço. Daí a importância dos abolicionistas. Daí, por exemplo, a importância de discutir questões polêmicas que encarceram muito. Repare, um discurso abolicionista necessário hoje é o discurso sobre as drogas. O discurso sobre as drogas, que é uma das causas de maior encarceramento no país, junto com crimes patrimoniais e homicídios, são as causas de maior encarceramento. A gente tem que discutir situações em que talvez a prisão não fosse necessária, sem moralismos, sem preconceito, discutir a questão de forma mais pé no chão, né? Essa aporia, essa constatação, digamos, de desespero do autor, eu trago para compartilhar o desespero com vocês também. Mas é esse desespero que é enriquecedor, porque é sinal que alguma coisa não está funcionando e que, portanto, a gente precisa buscar saídas. Essas saídas não podem ser repetição dos velhos erros. Essas saídas têm que se relacionar a tentativas estudadas, porque direito penal não é brincadeira, a gente não faz política criminal, a gente não deveria fazer política criminal no improviso,
mas temos que tentar saídas, justiça restaurativa, utilização de medidas cautelares para evitar prisões preventivas banalizadas. Quase metade da população encarcerada no Brasil nem foi condenada ainda, e o STF empurrando esses números, né, com essa decisão recente, autorizando a execução provisória da pena. Então a gente está, de certa maneira, contribuindo para agravar esse problema. Essa é a nossa preocupação, na verdade, a Desafarando, que a gente externa com vocês. O Zaffaroni fala em muitos locais, em muitos textos dele, que o programa, a proposta do direito penal é impossível. Eu costumo polemizar assim, com essa ideia de Zaffaroni nas minhas aulas, dizendo o seguinte: é verdadeiramente impossível que a pessoa nasça e morra, a não ser que o natimorto, né, que não teve convivência social, que tenha toda a sua convivência sem ter praticado um único tipo penal, sem ter praticado uma única conduta incriminada. É impossível. Não precisam, aqui a gente não está fazendo isso para que confessem, mas todos nós, certamente, já praticamos um dia uma conduta tipificada. Aí alguém vai dizer: professor, eu tirei xerox do livro, mas não tive dolo, ou então inexigibilidade de outra conduta. Tá, pessoal, tudo bem. Mas, de certa forma, tudo aquilo que a gente vê tipificado, a gente sabe que muitos daqueles crimes são condutas absolutamente corriqueiras e cotidianas. Absolutamente corriqueiras. Por exemplo, todo dia 30 de abril a gente vê aquela correria para supressão e redução de tributo, o crime, né, contra a ordem tributária. Lógico, eu não estou dizendo que todo contribuinte, não é isso, claro. Mas é muito mais comum a prática desse crime do que a gente pode imaginar. Lógico, pessoal, a gente tem que trabalhar com o paradigma da reação social, com o conceito de que o crime é uma reação. E, portanto, se a pessoa que suprimiu ou reduziu dolosamente o tributo não for acusada, processada, etc., em tese o crime não chega a existir. Eu estou dizendo que as pessoas praticam essas condutas. E nós temos o fenômeno já denunciado por Edwin Sutherland desde a década de 40, das cifras ocultas. Muitas e muitas pessoas praticam condutas proibidas, mas o sistema punitivo é absolutamente seletivo. Ele funciona muito bem, obrigado, com certos grupos sociais. Com outros grupos sociais funciona muito pouco, quando funciona. Essa crítica tem que ser refletida em tempos de expansionismo penal. Nós precisamos de igualdade no sistema penal. Mas quando eu falo igualdade, não é no sentido de a gente ter, com essa mentalidade punitiva que já comentei, legitimada práticas punitivas, digamos, inconvenientes com relação a pessoas ricas, políticos, etc. Não estou fazendo defesa de ninguém, não sou nem advogado, não tenho nada contra, muito pelo contrário, até queria advogar, não advogo porque eu não posso, sou impedido. Mas não estou aqui fazendo papel de defensor de seu ninguém. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que, às vezes, sem perceber, eu vejo muito isso nas redes sociais, o nosso atual panótico, né? O Facebook é o nosso panótico contemporâneo, todo mundo se autofiscalizando, aquela coisa. Que diga agora esse momento, né? Agora mesmo estão, né, no panótico nos vigiando. Tá Então, no panótico do Facebook, do Mark Zuckerberg, a gente costuma ver, às vezes, contradições de pessoas dizendo: olha, fulano está sendo acusado, a prisão, aí mostra a cara dele, a foto, espalhem, etc. Mas espera aí, você não estava ontem criticando
a exposição antes de decisão condenatória, e isso não viola, por exemplo, a presunção de inocência ou de não culpabilidade. Eu não gosto dessa expressão, porque é uma expressão que vem do sistema italiano fascista, né? A presunção de inocência, que é tão desrespeitada pela mídia, pela nossa imprensa marrom, que eu costumo chamar de TV Mundo Cão, a gente costuma criticar. Mas às vezes, para determinados crimes, por exemplo, minhas amigas feministas, quando o crime é contra a mulher, às vezes se esquecem das garantias penais. Cuidado. Quando é um político odiado por toda a nação, ninguém quer saber se a prisão é preventiva, todo mundo comemorando. A gente tem que tentar ser coerente. É difícil ser coerente, pessoal, porque essa ideia de punitividade é de toda a sociedade, minha, sua, de todos nós. Mas é justamente essa tentativa de sair do seu lugar comum. E é difícil. Exige um esforço hercúleo, cotidiano, constante, enfim. Então, muito cuidado. A gente está dizendo que o sistema penal é seletivo, com base nas denúncias de Zaffaroni, não no sentido de justificar uma expansão sem freios, um direito penal Robin Hood, que puna o rico. Não é isso que a gente quer. A gente quer, sim, no mínimo, que ele se retraia e que não se baseie em estereótipos. Estereótipos absolutamente infundados, no mais das vezes. Estereótipos raciais, por exemplo. Estereótipos de classe. Estereótipos que a gente vê no nosso cotidiano, né? Então, pessoal, essas questões com relação à seleção do sistema, e a gente comenta sobre todas essas práticas, né? E muitas vezes algumas pessoas discordam ou acham que é um exagero, e é sempre bom essa discordância. E aí eu digo, vamos dar uma olhada em algumas pesquisas, tem muita coisa boa sendo produzida nas academias, livros, etc. Duvidem mesmo. O que eu estou dizendo aqui merece ser contrastado, ser verificado. Então, vocês acham que não existe seleção racial, ou que, por exemplo, isso é um exagero, que a seleção racial no sistema punitivo brasileiro não é tão alta assim? Duvidem. Então vão lá, vejam as pesquisas, tem muita coisa boa sendo produzida. Vejam, por exemplo, com relação à rotulação ou à imputação por crime de drogas, como isso se diferencia com relação à cor da pele da pessoa, onde ela mora. A mesma quantidade de droga, maconha ou pedra de crack, a pessoa é usuário se for de determinado bairro, ou então de determinada cor, mas vai ser acusado de traficante se tiver outra feição. Então é bom que vocês duvidem e que vão atrás, até porque fazendo isso a gente já está contribuindo cientificamente também. Essas pesquisas têm que ser feitas na nossa realidade, então sempre carecemos de pesquisas aqui em Maceió, né? E vocês que são estudiosos do tema têm uma bagagem infinita aí para testar essas hipóteses, né? Nunca o que está sendo dito pode ser considerado uma verdade. Bom, esse programa impossível, então, que gera essa seleção, faz com que a criminologia digamos que vá para um outro paradigma, que é o paradigma da reação social. Então, hoje a gente sabe, considerando que todas as pessoas potencialmente praticam crimes, e 2, que nem todas as pessoas costumam ser acusadas de crimes, sabemos, portanto, que o que define o crime e o criminoso é uma reação do sistema punitivo. E aí a gente chega à criminologia da reação social. Toda essa ideia de reação social, ela vem de teses liberais. É muito importante, e o Zaffaroni fala em muitos momentos isso. Presta atenção, quem critica a criminologia crítica como uma ideologia marxista sem muito fundamento, se esquece que as principais ideias, o Zaffaroni inclusive diz, a deslegitimação definitiva se deu com o interacionismo simbólico, não foi com o marxismo. Então, muito cuidado,
Se você tiver um mínimo cuidado sociológico, você vai perceber essa seleção, independentemente de discussões ideológicas ou, enfim, políticas, né? Isso nem é conveniente que seja evidente em pesquisas científicas. Por isso, pessoal, essa criminologia da reação, digamos, acelerou o descrédito, a falsidade do discurso penal, a ponto de o Zaffaroni chegar dizendo que essa ideia de razão, de coerência e de verdade no discurso penal não pode mais subsistir, né? E aí é quando ele começa se aproximando bastante das ideias de Foucault. O discurso, para que ele seja socialmente verdadeiro, segundo Zaffaroni, né, ele deve ter uma verdade abstrata e uma concreta. Só que nós, com relação ao discurso penal, só temos verdades, entre aspas, abstratas. Concretamente, nós não verificamos isso. O programa impossível, né, do direito penal, ele não se concretiza. Não se concretiza. Por isso, esse nível abstrato de verdade social faz com que, primeiro, o direito penal não se adeque à sua finalidade. E segundo, o plano do direito penal não tem uma operatividade, não se efetiva minimamente. Quantos crimes a gente não vê serem criados, né? Toda hora, inclusive, nosso legislador penal é muito prolífico, muito criativo no mau sentido. Tem muitos problemas sérios no Código Penal que deveriam estar sendo resolvidos. Às vezes, ao invés de fazer isso, criamos novos tipos penais que nem se concretizam, né? O Zaffaroni trabalha em outro texto com a ideia que ele chama de alienação. Ele faz isso num livro que se chama Em Torno da Questão Penal. Também, infelizmente, não foi traduzido. Mas ele é facilmente achado pela editora BDF, que é uma editora argentina. Recomendo também, Em Torno da Questão Penal. E aí ele diz o seguinte: o jurista, o penalista, ele muitas vezes é absolutamente alienado politicamente. Significa dizer que a repercussão da interpretação penal lhe foge, ele não tem ideia das consequências do que faz. Esse termo alienação no sentido de você não ter preocupação com as consequências de suas ações, né? Daí o fato da gente ver tanta resistência na utilização de princípios que são basilares. Pessoal, ainda hoje no Brasil a gente está falando de insignificância. Reparem, eu não estou falando de interpretação do princípio, que aí é uma discussão teórica, inclusive interessante. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que se negam a utilizar o princípio da insignificância. Ainda hoje, desde a década de 60 e 70, que Roxin já falava nisso, o próprio Zaffaroni. Por que será que a gente tem tanta resistência a isso? Porque juristas eventualmente são absolutamente alienados do ponto de vista político. Parece que ignoram o que vai acontecer com uma pessoa que é encarcerada pelo furto de um tubo de shampoo ou de um pacote de fraldas, todos esses casos reais, né? Ou de um tablete de chocolate. Então, isso é ser alienado politicamente. Agora, de outro lado, nós temos também o nosso político em sentido estrito, o legislador penal, o parlamentar, enfim, que é alienado tecnicamente, que não tem domínio mínimo da linguagem penal. E quando eu falo domínio, não é só técnico-jurídico, tem que ser também criminológico. A pessoa, para discutir projeto de lei, inclusive o Salo de Carvalho tem um texto muito interessante no boletim do IBCCRIM, em que ele defende, isso depois virou um projeto de lei de um deputado, salvo engano, de lá do Rio Grande do Sul, não me lembro agora qual foi o deputado na época, mas em que ele defende uma responsabilidade do parlamentar por políticas criminais. Porque é muito fácil para o parlamentar chegar e defender aumento de pena, até porque isso, do ponto de vista eleitoreiro, lhe traz benefícios, né? Então é muito fácil ele chegar
retirando institutos benéficos, aumentando pena, etc., sem saber minimamente a repercussão disso no sistema carcerário, no nosso estado de coisas inconstitucional, conforme decidiu o STF. Esse é o discurso fácil, né? Esse canto de sereia que seduz muita gente. Então nós estamos vivendo um tempo em que o parlamento convida jornalistas da imprensa marrom para discutir o Código Penal. A Sherazade e o Datena estão lá, foram convidados, né? Entre outros, para oferecer suas opiniões. Eu não quero, com isso, parecer um tecnicista ou um tecnocrata ou uma ideia de que nós sabemos, não é nada disso. Pelo contrário, o conhecimento penal exige interdisciplinariedade, mas de pessoas que se debruçam sobre o tema, sejam psicólogos, sejam sociólogos ou penalistas juristas. Agora, trabalhar com pessoas que lucram com a exposição do crime, muitas vezes sem um mínimo de preocupação ética, é agir de forma temerária, é contribuir para que a lei não seja a mais adequada, né? O que a gente tem visto dia a dia acontecer. Uma questão importante que hoje talvez não seja tão evidente quanto na época, isso já foi debatido muito, inclusive na própria teoria do direito, na filosofia do direito, na teoria do direito, digamos, a preocupação de Zaffaroni em distinguir legitimidade de legalidade. O livro foi escrito no momento, Vará fala muito sobre isso, e é dessa mesma época, né? Foi escrito no momento em que havia um deslumbramento com a teoria pura de Kelsen aqui na América Latina, que fazia com que as pessoas legitimassem certas normas penais somente pelo fato de elas serem e atenderem ao processo legislativo, de serem lei do ponto de vista formal. O Zaffaroni diz que a legitimidade tem que ser material, não pode ser somente no sentido de ser uma lei formal, uma lei que atendeu os requisitos mínimos formais. É preciso se preocupar com a tutela e a proteção que está sendo oferecida. É preciso se preocupar com os resultados úteis, se é que isso vai ocorrer, dessa lei. Então, legitimidade não pode se confundir com legalidade. Por isso, o inflacionamento legislativo tem que ser questionado. O livro foi escrito e depois a gente viu esse inflacionamento, algumas obras muito comentadas, como, por exemplo, o próprio A Expansão do Direito Penal, que é um livro bastante conhecido do Jesus Maria Silva Sanches, mas muitos outros autores, o Ripollet, que é um espanhol, também se preocupa com esse inflacionamento do sistema penal. Cada vez mais nós temos leis. De certo modo, a criação de novos tipos penais atende a anseios da população com relação a novos interesses. Por exemplo, direitos difusos que surgiram e que se transformaram em reconhecimento do próprio sistema jurídico, fizeram com que novos crimes surgissem. Mas a gente não pode pensar que esse inflacionamento não tem um quê de exagero. Existe um pouco de banalização do paradigma penal. É preciso ter mais cautela com esse agigantamento do direito penal, principalmente para questões que está mais que comprovado que ele não é útil. Ele não é útil. Zaffaroni também fala numa coisa importante e para a época bastante inovador. Hoje muita coisa foi produzida com relação a isso. É que, segundo ele, o exercício do poder de punir deve obedecer à ideia de legalidade penal e processual. Até porque o processo penal, infelizmente, isso está mudando muito rapidamente, mas nós temos uma espécie de hiato, de atraso com relação ao aprimoramento das pesquisas. O processo penal não foi somente no Brasil, passou muito tempo atrelado a uma ideia de processo civil. Até hoje se fala em teoria geral do processo, etc. Então, muito rapidamente a gente está desenvolvendo o processo penal brasileiro, mas já havia essa preocupação
no sentido de que a legalidade tem que ser vista também no sentido procedimental e processual. E ele inclui a legalidade da execução da pena. A preocupação com a execução da pena compõe a própria legitimidade do sistema penal. E aí a gente vem pensando cá com nossos botões, se é possível, mesmo que alguém discorde dessas críticas, quando vai ver a execução da pena brasileira, se é possível ainda falar em legitimidade. Vejam, pessoal, nós estamos aqui rememorando e não comemorando, né? No ano que vem são 25 anos, não é isso, do massacre do Carandiru. Essa rememoração é muito importante porque nós acabamos de ver a opinião do desembargador relator do processo no sentido que teria havido uma legítima defesa. Muito cuidado, tá, pessoal? Nós não conhecemos os autos do processo. Reparem no que eu acabei de dizer agora há pouco. Eu não posso, a pretexto de resolver um problema que é o desprezo com relação à situação carcerária, ignorar também garantias processuais com relação aos réus do processo. Então não é essa a minha fala, não. Agora, independentemente do que estava ali nos autos, me parece muito sintomático o fato de ter se defendido a hipótese de legítima defesa. Você falar, por exemplo, de que não há provas suficientes para condenação, até porque foi uma ação que conteve a participação de vários agentes, a gente sabe que às vezes é difícil de individualizar a ação de cada um, enfim. E repito, não conheço os detalhes dos autos, mas quando a gente verifica que boa parte dos presos foram assassinados com tiros na cabeça e no peito e dentro de suas celas, como é possível falar em legítima defesa? Então isso é muito sintomático de que falta legalidade na execução da pena. E essa legalidade não é nada surreal. É o que está na lei de execuções penais, tão distante da nossa realidade. Alguns autores chamam medieval, mas como falei, eu gosto muito, trabalho muito com história do direito, nem me atrevo a chamar em medieval, porque seria um anacronismo fazer essas comparações. Para a cabeça do medievo, a pena de decapitação, me parece, o Foucault trabalha com isso, você não pode trazer uma mentalidade constante. Para a cabeça do medieval, ver alguém sendo decapitado a machadadas talvez fosse menos desumano do que o que a gente vê hoje no presídio. Reparem, não estou comparando de forma cega. Então, por isso, eu nem gosto de chamar os presídios brasileiros de medievais, mas são verdadeiros depósitos de gente. Então, a legalidade executiva é algo premente, a gente precisa se preocupar com isso. O direito penal, ele tem uma feição muito administrativizada. Essa é uma preocupação também muito constante hoje, muito presente em vários autores, mas que na época talvez prenunciasse o que viria à frente. Foi, de certa forma, um pouco inovadora. Isso tem a ver também com o peso que tem a atuação policial no sistema criminal. Preste atenção como é importante estudar processo penal e estudar inquérito e polícia, como o André se dedicou a isso na tese dele. Porque às vezes a gente estuda a ação dos atores no processo judicial se esquecendo que é definitivo o que foi trabalhado no inquérito. E muitas vezes a atuação policial, ela deveria ser melhor fiscalizada, deveria ser melhor discutida academicamente, deveria ser melhor aprimorada. A estrutura policial, ela é bastante ruim no mais das vezes, principalmente a polícia de investigação, que é a polícia judiciária. Existem problemas, inclusive, com relação à própria existência do inquérito, né? Eu não vou nem mencionar esse tema, que é o tema do André, e ele certamente é a pessoa mais indicada para falar. Mas vejam como o direito penal acaba, o sistema punitivo como um todo, se administrativizando, porque o que acontece lá na polícia é definitivo.
Aliás, do ponto de vista sociológico, eu posso dizer que o policial é o primeiro juiz, é o primeiro magistrado, porque no momento em que ele forma a convicção de que não houve ação típica, de que não houve ilícito praticado, injusto, nem mesmo a investigação vai se formar. Então veja como é importante a gente entender que o direito penal às vezes está muito longe de questões